Senhores supremáveis, deuses do Olimpo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, vocês vão dar quantas horas, quantos dias para o Jerônimo se explicar sobre esse discurso sobre a matança no Brasil? Jogar na vala todos aqueles. Eu sei que vocês gostam disso, porque Barroso já disse que nós somos mané. Para jogar os mané na vala, vão dar 48 horas. Ô Gilmar Mendes, Barroso, eu quero saber quanto tempo vocês vão dar. 3 dias, Carmen Lúcia? 4 dias? Para que o ministro da Defesa explique a FAB e buscar rapidamente um assaltante do dinheiro público. O senhor Lupe e a sua trupe precisa ser preso. Essa CPMI tem que sair, porque é uma CPMI de causa. Não é uma CPMI contra o PT, não é uma CPMI contra o PDT, não é uma CPI, é uma CPI contra ladrões, contra ratos do dinheiro público, rato de esgoto, gente sem sentimento, tarados por dinheiro. Como vai devolver o dinheiro dessa gente? Onde é que está o dinheiro, se parte desse dinheiro está dividido com laranjas pelo Brasil afora? Pelo mundo afora, um país absolutamente jogado na miséria. Nós, senadores, temos que reagir a esse tipo de covardia. Senador Magno Malta parte para cima do governo Lula, mostrando um rombo bilionário e a insatisfação do povo brasileiro com esse desgoverno que tem a pior popularidade dos últimos anos. E ainda, ele partiu para cima também de ministros do Supremo Tribunal Federal e vai fazer uma denúncia seríssima que você precisa ver isso, pessoal. Realmente, quando a gente acha que já viu de tudo, chega mais essa aqui para nós, direto de Brasília, uma verdadeira bomba que nós vamos mostrar aqui. O senador Magno Malta do Espírito Santo, que costuma mesmo confrontar o sistema e por isso ele é perseguido, vai trazer agora uma situação completamente absurda, pessoal. Antes de ver isso, eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas, porque esse absurdo o Brasil precisa saber, e também para você se inscrever aqui nesse canal, porque aqui nós trazemos matérias como essa sobre esse desgoverno e sobre o ativismo judiciário que tem sido combatido por ele, o senador Magno Malta, e você precisa ver esse vídeo. Confira essa matéria aí e voltamos em seguida. Nós estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil. Difíceis porque houve um momento em que a máscara estava tão bem colocada que parecia que ela jamais ia desabar. Mas como o mal não perdura o tempo inteiro, o mal tem sempre um limite. Veja, Calígula caiu. Vejam, Nero caiu. Faraó caiu. O Império Romano desabou. Chega uma hora, Idi Amin Dada foi destituído e morto. Chega uma hora que a ditadura, que a mentira, que a máscara vai ter que desabar. E ela vem desabando no Brasil de uma forma acelerada que eu não esperava. Um assunto em cima do outro. A cada 5 minutos, um em cima do outro. E valendo a máxima do que disse o Alckmin. Eles querem voltar à cena do crime. Ele só falou essa frase também naquela época, que ele estava muito chateado, é porque ele não estava fazendo parte também. Então ele estava revoltado, porque ele estava no banco, não estava jogando e tal. Mas agora ele está na cena do crime também. Essa semana, senhor presidente, eu me reuni na segunda-feira com a Associação de Aposentados do meu estado. Tem grupos maiores, mas muito rapidamente, eles se mobilizaram para estar comigo. É duro, senhor presidente. Eu tenho uma tia amputada. Aliás, eu tenho muitos parentes assim, porque é uma família que tem, assim, da próprio DNA. E acho que eu sou um dos únicos que não tenho, de uma família de diabéticos. Então tenho primos cegos e tias amputadas, tias que morreram amputadas e cegas. E minha mãe também não morreu de diabetes, mas
tudo isso vai ajudando para destruir o corpo por dentro, tal, que não cuida. E que essa tia minha vinha me dizendo já há alguns meses, ligava para mim: meu filho, me ajude, estou precisando, porque a minha aposentadoria era tanto, eles estão descontando tanto, eu não sei porquê. Aí outro mês ela ligava: descontaram, tem um negócio aqui que eu não estou entendendo o que é, estão descontando. Ligava para mim de novo: meu filho, olha isso para mim, eles estão descontando, daqui a pouco eu vou ficar sem nada. Estou ganhando tanto, me aposentei com tanto. E eu não sabia, o Brasil não sabia dessa ignomínia, desse assalto, desse comportamento infame de quem tem vida nababesca, vivendo nababescamente em cima da miséria de quem não tem aposentadoria nem para comprar remédio. No caso dessa minha tia, a aposentadoria dela não dá para nem comprar remédio mais. E ela me liga todo mês. Eu falei com ela agora de manhã. Os aposentados do meu estado, todos eles desesperados, angustiados, mostrando, e são siglas no olerite deles, e normalmente são pessoas que não prestam atenção, não olham, não é que são analfabetos, os analfabetos piores. E pior, senhor presidente, o maior número de pessoas atingidas são pessoas aposentadas do fundo rural, são pessoas do campo, são pessoas que ganharam a aposentadoria porque um fazendeiro qualquer teve a coragem de assinar o tempo de trabalho que eles tiveram. Essas pessoas estão sendo assaltadas. O senhor Lupe e a sua trupe precisa ser preso. Essa CPMI tem que sair, porque é uma CPMI de causa. Não é uma CPMI contra o PT, não é uma CPMI contra o PDT, não é uma CPI, é uma CPI contra ladrões, contra ratos do dinheiro público, rato de esgoto, gente sem sentimento, tarados por dinheiro e fazem qualquer negócio. O senhor imagina um indivíduo desse? A nossa cabeça nem alcança, nem a minha de Vossa Excelência, nem se a gente quisesse. Está em paz dentro de uma piscina, sabendo que saiu R$700 da aposentadoria de alguém que está amputado e que tem uma aposentadoria de R$1.700. A mente minha não alcança nem de Vossa Excelência, nem de qualquer pessoa que tem o senso, tem sentimento, tem responsabilidade. Então nós, senador veneziano, precisamos ir a fundo. Essa não pode ser uma CPMI de bate-boca do meu partido, do seu partido. Essa é uma CPMI para o Brasil. Como vai devolver o dinheiro dessa gente? Onde é que está o dinheiro? Se parte desse dinheiro está dividido com laranjas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Senador veneziano, eles estavam buscando os velhinhos, não velhinhos, pessoas de 60 anos, pouco menos, trazendo da Venezuela. Traz eles de lá, faz uma documentação falsa, os senhores que estão me ouvindo, coloca eles no INSS, para que eles possam levar os parcos recursos dos aposentados do Brasil. O que é uma aposentadoria para os mais jovens? É uma vida trabalhada, jovens. É um suor derramado, é algo descontado no salário do seu pai, da sua mãe, no seu que começou a trabalhar, acumular esse salário que é tirado, ou seja, essas taxas, para que ao chegar o seu tempo, você tenha o suficiente para receber mensalmente aquilo que você acumulou. Mas aquilo que foi acumulado está sendo roubado já há tantos anos, com tanto pilantra, e eles não escolhem aquele Ministério da Previdência, porque é o ministério mais fraco, porque é o mais ou menos, eles escolhem aquele já em diversos mandatos. Mandato de Dilma, onde o Lupe, debochando numa comissão, jogando beijo para Dilma: eu te amo, presidente Dilma, eu só saio do ministério se for morto. É claro, uma teta de um tamanho como esse que ele estava, ele só queria sair morto. Agora o cara fala: não, eu sabia. Vossa Excelência viu a entrevista dele no Globo?
Eu sabia de alguma coisa aqui, outra ali, a gente não sabia do todo. Mas quando você aparece um furúncozinho no seu braço, com marca de um tumorzinho, você não fala, larga isso pra lá, isso não vai dar em nada. Ou debaixo do seu braço, no Nordeste você chama de furúnculo, né? Nasce um furúnculo, você fala, deixa pra lá. Aí nasce o segundo, deixa pra lá. Aí depois, quando você quer olhar, virou o câncer. Ele disse, não, o tumorzinho eu sabia. Um tumorzinho aqui, outro ali. Vai olhar o tumorzinho, porque ele pode ser sinal de um câncer no seu corpo. E ele sabia já do câncer. Agora, desculpa de amarelo é comer barro. Ele vem com um discurso e com uma desculpa dessa, como se a sociedade brasileira ela fosse formada de otários. Diferente do senador Cleitinho, eu entendo que quem desembarcou do governo, desembarcou com vergonha. Com vergonha. Embora eu acho que quem comeu a carne é preciso ficar para roer o osso na hora do osso. Eu contei o caso aqui do cidadão senador lá do estado de Pernambuco, que foi ministro 6 anos. No impeachment ele saiu, veio para cá, foi para a comissão do impeachment, ainda votou contra a Dilma. Ora, eu votei contra, lutei para tirar a Dilma. Eu estava aqui, mas olhava para aquele homem, eu tinha uma vergonha tão grande. Cara, você fica 6 anos no mesmo lugar, tirando proveito no mesmo lugar, e depois vai lá, vira as costas. Senhor presidente, eu teria 1000 assuntos para falar hoje aqui. Sei que 10 minutos é muito pouco, mas hoje pelo menos eu me desabafo com esse assunto tão doído, tão sofrido, esse assalto desgraçado. E quero dizer, encerrando a minha fala, que o que foi votado na Câmara ontem, no Nordeste também, a gente costuma dizer que o que é combinado não é caro. O que eles combinaram para assumir a Câmara, e foi combinado para assumir aqui também, é preciso que se cumpra. Mas essa novata de aumentar o número de deputados, essa é do caramba. Essa nós temos que barrar aqui no Senado. Nós temos que barrar aqui no Senado. Uma ignomínia como essa, um desrespeito desse nível ao povo brasileiro, que vê os seus parcos salários, o dinheiro indo embora, a economia destruída. Ninguém pode tomar café, ninguém pode comer carne. Pé de frango custando R$13 o quilo. Um país absolutamente jogado na miséria. Nós, senadores, temos que reagir a esse tipo de covardia. Encerro o meu discurso, me dirigindo agora, rápido, para encerrar, ao governador da Bahia, que disse que Jair Bolsonaro e todos aqueles que votaram em Bolsonaro têm que ser jogados numa pá carregadeira dentro da vala. Isso é um termo usado por vagabundo, senhor presidente. Isso é termo usado por malandro, por matador. Isso é termo usado por assassino. Mas esse cara é um despirocado. Ele dando entrevista sobre qualquer assunto, você não entende nada. Parece que ele nem mora na Bahia. Ele não sabe nada. Onde o Brasil vive a maior violência, na Bahia, onde a polícia não é respeitada. Eu tenho parentes lá, mas não é só pelos meus parentes, é por todos os brasileiros que não votam no PT, que votam em Jair Bolsonaro, tem que morrer. Imagina se eu tivesse dito isso, se o Bolsonaro tivesse dito isso, o Tarcísio dito isso, o Zema tivesse dito isso, o mundo já tinha caído. Agora minha pergunta ao Supremo, e vou encerrar. Senhores supremáveis, deuses do Olimpo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o senhor Barroso, vocês vão dar quantas horas, quantos dias para o Jerônimo se explicar sobre esse discurso sobre a matança no Brasil? Jogar na vala todos aqueles. Eu sei que vocês gostam disso, porque Barroso já disse que nós somos mané. Para jogar os mané, vão dar 48 horas. Eita, Gilmar Mendes, Barroso, eu quero saber quanto tempo vocês vão dar. 3 dias, Carmen Lúcia? 4 dias? Para que o ministro da Defesa explique a FAB e buscar rapidamente um assaltante do dinheiro público. Olha que eles usaram os dados e a investigação da Lava Jato. Diz que a Lava Jato acabou. E foram buscar a mulher, sabe por que foi, senador?
veneziano, buscar ela, porque ela é um arquivo vivo. Eles foram buscar o arquivo vivo, até porque todo mundo já foi perdoado aqui no Brasil, os bandidos estão aí operando, mas ela é um arquivo vivo. Um se suicidou, o marido dela está presa e ela está vivendo no Brasil, vida de rainha, salva pelo Brasil, pelo governo do PT. Vergonha, que Deus abençoe nosso dia. Obrigado, senador Magno Malta. Pois é, realmente um grande esculacho. Cada dia a gente ouve falar de um novo rombo, um novo escândalo. E o povo brasileiro, o que eu fico mais perplexo é que o povo brasileiro parece já estar anestesiado com tudo isso. Olha só, algumas semanas atrás nós começamos a falar aqui sobre a culpa, de quem que é a culpa do povo estar dormindo em berços esplêndidos enquanto toda essa maracutaia acontece em Brasília. E aí eu cheguei a uma conclusão, pessoal, que aqueles deputados, senadores que foram eleitos nas costas de Jair Bolsonaro, e aqui eu vou citar alguns nomes, o Nicolas Ferreira, o Cleitinho, a própria Carla Zambelli, que está fora do país, a Bia Kicis e outros mais, tem vários, Eduardo Girão, tem vários, que aproveitaram ali, por exemplo, o André Fernandes, lá do Ceará, o próprio Magno Malta também, tem muitos, foram erguidos em 2018, em 2022 e 2024 nas costas de Jair Bolsonaro. A culpa é deles. Sabe por quê? Porque alguém tem que puxar o bonde, alguém tem que tomar a frente. O povo não vai para as ruas, ou vai se manifestar, ou vai protestar contra alguma coisa sozinho. Mas quando tem a direção e alguém sendo o cabeça. E aí, por que aconteceu há poucos dias atrás aquela caminhada pela liberdade ali, movimentada pelo Nicolas Ferreira? Justamente por causa disso que eu estou falando, o povo parado em casa assistindo Big Brother, a virada do ano, curtindo aí as suas séries. Quem é que vai para a Copa do Mundo? O Neymar, será que o Neymar vai para a Copa do Mundo? O povo está preocupado com isso. Mas aí o Nicolas Ferreira tomou a frente, foi lá e fez aquele movimento. Aí deu um grande auê, um grande alvoroço e agora já baixou a bola de novo. Porém, na semana passada, no domingo, o povo foi na Avenida Paulista ali e não foi chamado por políticos famosos, pelo pastor Silas Malafaia, pelo Flávio Bolsonaro, não. Sabe quem que convocou a manifestação do domingo passado, que aconteceu no domingo passado na Avenida Paulista? O padre Kelmon. Pois é, e nós mostramos aqui os vídeos aqui de centenas, milhares de pessoas no domingo na Avenida Paulista para tentar dar continuidade ao movimento que aconteceu há 2 semanas atrás com o Nicolas Ferreira. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se acontece esses rombos aí, rombo do INSS, mensalão, petrolão, agora o Banco Master, né? Toda essa confusão e o povo fica aceitando de braços cruzados, é porque os políticos que nós votamos, eles não estão nos representando da forma que deveria. Porque é muito fácil, pessoal. Acabou de voltar agora o Congresso Nacional, né? Acabou de voltar as atividades, tanto no Judiciário quanto no Legislativo. E volta tudo a mesma coisa. A anistia até agora não foi votada, os presos políticos continuam lá, não teve nem dosimetria e nem anistia. E aí, cadê o povo para poder cobrar os seus representantes? Por quê? O Cleitinho, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Eduardo Girão, Bia Kicis, Marcel Van Hatten, André Fernandes e tantos outros, o Jordi do Rio de Janeiro, eles são representantes, o Marcos Durval, vários outros são representantes do povo. Então você acorde, você tem que cobrar os políticos, e eu faço agora aqui, mando um recado direto para vocês aí que são parlamentares que recebem aí 35 mil reais por mês ou 40 mil reais se for um senador, mais auxílio paletó, auxílio farmácia, auxílio escola, carro oficial, plano de saúde vitalício e tantas regalias. Vocês têm que sair do ar-condicionado e ir para as ruas para poder ir lutar, por exemplo, em favor da prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro, para ele sair da papudinha e ir para a prisão domiciliar. Olha só, pessoal, muitos falam a respeito dos petistas, são pão com mortadela, são movimento MST, porque não sei o quê. Pois é, mas enquanto o Lula estava preso, seus 580 e poucos dias, todos os dias os petistas fizeram vigília na porta ali da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Todos os dias. Não ficou nem um dia sem fazer.
até ele sair. Foram mais de um ano, né? 1 ano e meio aproximadamente. E aí agora a gente tem ali o Jair Bolsonaro, tanto quando ele estava na prisão domiciliar, depois quando foi para a PF e agora na Papudinha. Cadê as pessoas todos os dias lá na porta do presídio ou na porta da casa dele? Aí você vai me falar assim, mas não pode. O Alexandre de Moraes falou que se reunir ali na porta vai mandar prender. Mas você pode se reunir em outros locais. Você pode se reunir, por exemplo, lá onde o Nicolas reuniu, na Praça do Cruzeiro. Pode se reunir num palanque, num estádio de futebol, numa praça pública. Mas o importante é estar em Brasília mostrando para o mundo que estamos acordados. Agora, se não tiver um político, um senador, um deputado, alguém que está sendo pago com o nosso dinheiro para poder se levantar e fazer isso, nunca vai acontecer. E antes de terminar esse vídeo aqui, só para você ter uma ideia, lá atrás, quando teve a greve dos caminhoneiros, aquela grande paralisação que durou mais de 15 dias, né? Parou todo o Brasil, em 2018, o presidente era o Michel Temer. Quem estava na frente puxando o movimento eram políticos. Sim, eram políticos que estavam em desacordo com aquele governo. E aí, pessoal, teve alguns que tomaram a frente ali justamente para ganhar evidência. Quer saber quem foi um deles? O André Janones. André Janones, ele se colocou na época como advogado dos caminhoneiros, porque ele tem o curso de direito, ele é advogado, e depois ele veio se eleger como deputado. Olha só que coisa! Pois é, ele aproveitou do movimento. Outro que se aproveitou daquele movimento também foi o Zé Trovão, que na onda do movimento dos caminhoneiros e depois na onda de Jair Bolsonaro se elegeu como deputado federal. Agora cadê o Zé Trovão? Eu mando um recado aqui pro Zé Trovão, vai lá para a porta da Papudinha, lá, vai fazer movimento em Brasília, porque ficar no ar-condicionado e na tribuna do Senado e da Câmara dos Deputados, aí é muito fácil, né, pessoal? É muito fácil. E o pior de tudo não é isso. O pior é que agora vai terminar o mandato de alguns, agora em 2026, e se você for pegar ali, entrar na Câmara dos Deputados, ali no site da Câmara ou no site do Senado Federal, você não vê praticamente nenhum projeto desses políticos e senadores. Eu estou falando aqui da direita, eu não estou falando da esquerda, não, estou falando da direita, pessoal. Nós temos que acordar. Temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal representante da direita, está preso. Temos aí 2 políticos, pelo menos, que são os mais votados do Brasil, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, que estão exilados, fugidos do Brasil. E o povo está achando isso normal. Não é normal. Precisamos acordar antes que seja tarde demais. Vou deixando aqui esse aviso, esse recado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então você tem que se inscrever, que aqui é um canal conservador de direita e que tem princípios cristãos. Então se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque aí sim você vai estar ajudando a real democracia, não essa democracia aí que o consórcio comunista de Brasília quer pregar e falar que existe, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like e estamos juntos.